Entonces, la palabra de hoy yo puse el título, La responsabilidad de conocer el Espíritu Santo. Diga eso, la responsabilidad de conocer el Espíritu Santo. Fala em português, a responsabilidade de conhecer o Espírito Santo. Mateus 12:32 disse assim, Jesus dijo, e a qualquera que diga palavra contra el Hijo del Hombre, ou Jesus, contra Jesus, le será perdonado. Pero a qualquera que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, nem en ese mundo, nem en el venidero. Leia isso, por favor, ustedes bem alto. 1, 2, 3. Vamos a entender um pouquinho o que quer dizer isso. Amém? Porque muitas vezes é mal entendido. Alguma pessoa tem certo medo que só porque, às vezes, um dia no passado falou um chiste sobre Deus, sobre Jesus ou sobre o Espírito Santo, não tinha conhecimento, não entendia nada da palavra de Deus e só porque falou um dia alguma tonteria, crê que nunca mais vai ser perdonado por el Senhor. Nós vamos entender que contexto, nós vamos entender quão profundo é que uno vai começar a blasfemar ou a falar contra o Espírito Santo de Deus, e isso sim é uma linha que nadie pode passar. Quero entender isso essa noite com vocês. Amém, meu amado? Por que é importante falar sobre isso? Porque nós estamos falando do Espírito Santo de Deus. Nós estamos falando que o Espírito Santo é a terceira persona da Trindade, é uma persona. Por isso aqui está dizendo que nadie pode falar contra essa persona. Nadie pode dizer nada contra, porque vai sofrer suas consequências. Então, recordando um pouco, nós vimos que depois de dar-nos Jesus Cristo, a maior inversão que Deus hizo em minha vida e em sua vida foi dar-nos o Espírito Santo. Foi o Espírito Santo habitar em mim e em ti. Amém, meu amado? Então, a obra da redenção, de ser perdonado de nossos pecados, de não ir para o inferno e ter vida eterna com Deus, essa obra completa passa por el Padre, passa por el Hijo e passa por el Espírito Santo. Nossa salvação é en el Padre, é en el Hijo, é en el Espírito Santo. Nós temos que entender isso. A Bíblia diz que os três são um. 1 Juan 5:7 está em seu boletim, diz: três são os que dão testemunho no cielo: el Padre, el Verbo, que é Jesus, el Hijo, e el Espírito Santo. E esses três são que, meu amado? Um. Nós vimos em los últimos serviços que Pablo dijo que o Novo Testamento inteiro, completo, é chamado del ministério del Espírito Santo de Deus. Havia uma glória do Antigo Testamento, uma glória que se desvanecia com uma lei escrita em tablas, pero entonces en el Nuevo Testamento Pablo dice, esa ley escrita en tablas, la gloria que ella tenía como de Moisés, que bajó del monte y su gloria se desvanecía, se acababa, existe ahora en el Espíritu Santo una gloria mucho mayor que no se apaga. Y él dijo eso en 2 Corintios 3:8. ¿Cómo no será mayor la gloria del ministerio del Espíritu Santo? ¿Cómo no será con mayor gloria el ministerio del Espíritu? Porque si lo que se desvanecía era por medio de gloria, cuanto más excede en gloria lo que permanece. Amém, meu amado? Você le está dizendo, se havia uma glória passada que a gente se encantava muito, tu imagina agora, com o Espírito Santo de Deus, lo que Deus pode ser, quanto mais excede a glória do Senhor. Nos últimos serviços, nós aprendimos e entendimos a importância da ação do Espírito Santo na igreja. Amém, meu amado? Sem o Espírito Santo, sem a ação do Espírito Santo, não há igreja, não há cristiano, não há convertido, não há nada. Porque quem nos convenceu do pecado, da justiça, do juízo, quem tocou o coração tuyo quando tu nem queria Deus, e isso quebrantou tu coração, foi o Espírito Santo de Deus. E foi aí que começou algo diferente em sua vida. Então, a ação do Espírito Santo, nós vimos que é de tremenda importância. Amém, meu amado? Nós também vimos que a igreja primitiva, a primeira igreja, a de Hechos, nós vimos que essa igreja valorava muito o Espírito Santo. A vezes, quando passavam por situações, vocês viram que os apóstolos miravam e diziam, eles receberam o Espírito Santo. ¿En que bautismo ustedes fueron bautizados? Y cuando decían, recibieron el Espíritu Santo, los gentiles recibieron el Espíritu Santo, los samaritanos recibieron el Espíritu Santo, la Biblia dice que eso acalmaba el corazón diciendo, Dios está en eso.
Entonces, nosotros vemos que ellos valoraban mucho el Espíritu Santo. Amén. Todo eso fue los últimos servicios. Tú tienes que entrar en YouTube después y si quiere, puede escuchar otra vez. Hoy nosotros vamos a ver, mi amado, el valor del Espíritu Santo con un prisma del reino de Dios, con un prisma del corazón de Dios. Cuán importante es, qué importancia da Dios para el Espíritu Santo. Por eso Jesús está diciendo en el versículo que leímos, y vamos a leer más adelante otros. Jesús está diciendo, mira, si alguien habla contra a mí, contra yo, contra el Hijo, eso hasta va a ser perdonado. Pero quien hable contra o blasfeme contra el Espíritu Santo, eso no hay salida. Entonces, ¿qué importancia tiene ese que Jesús está diciendo no lo haga? Porque hay una línea que tú no puedes pasar. Entonces, para Dios es importante, mi amado. Hay algo de una importancia tremenda en el reino de Dios, a los ojos de Dios, que tú y yo tenemos que tener mucho cuidado. Las personas tienen que tener mucho cuidado. Nosotros hablamos un poco semana pasada, pero quiero hoy traer el versículo y el contexto. Una vez Jesús dijo algo sobre Juan Bautista, que fue algo muy importante que tenemos que prestar atención. Está en su boletín, Lucas 7:26. Entonces salieron, ¿qué salieron a ver? Jesús está preguntando. ¿Un profeta? Sim, les digo, y más que un profeta. Este es aquel de quien está escrito, he aquí, envío mi mensajero delante de tu rostro, quien preparará tu camino delante de mí. Y les digo que entre los nacidos de mujer no hay ninguno mayor que Juan. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Entonces Jesús trae una declaración tremenda, importantísima. Jesús está diciendo así a los discípulos, entre todos los hombres nacidos de mujer, hasta ahora, no hay ninguno mayor que Juan el Bautista. Y nosotros podemos preguntar, mayor que Abraham, mayor que Moisés, mayor que David, mayor que Elías, mayor que Eliseo, mayor que todos esos hombres, mayor que Daniel. Y Jesús está diciendo, de los nacidos de mujer, ¿todos ellos nacieron de mujer o no, mi amado? Sí. Él es mayor que todos ellos. Ahora, cuando tú ves Juan Bautista en sí, Juan Bautista no hizo ningún milagro grandioso, mi amado. ¿Tú viste Juan Bautista orar a Dios y pedir para el sol parar? Y el sol parar, eso no sucedió. Resucitar un muerto, eso no ha sucedido. Juan Bautista no hizo ningún milagro grandioso, como Elías, como Eliseo, como estos hombres que nos encanta ver los milagros y decir, eso de verdad, ese milagro, essa unção, isso de verdade um homem de Deus. Jesus está dizendo, esse outro, que está no deserto, vestido com vestiduras diferentes, uma pessoa que vocês nem prestam muita atenção, esse é maior que todos os outros que vocês conhecem. Então, eu me pergunto, que é o que Juan Bautista tem de diferente de todos os que lhe antecederam para trás? Porque ele é maior, que é o que ele tem maior, mais valioso que todo mundo para trás, a los ojos de Dios. Entonces nosotros sabemos, hay que entender la palabra, nosotros sabemos que el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo, él venía sobre algunas personas, él no habitaba dentro de nadie. Nosotros sabemos que eso pasó a suceder después de la muerte, de la resurrección de Jesús, cuando él sopla el Espíritu, los apóstoles reciben el Espíritu Santo, cuando la iglesia empieza, el Espíritu Santo, vienen varios discípulos, varios hombres y mujeres, muchos fueron llenos del Espíritu Santo, pero eso antes no sucedía así. Entonces está habiendo una situación diferente, que es lo que Jesús está diciendo, ese hombre es diferente de todos, él es mayor que todos. Cuando tú ves lo que Dios habló con el papá, Zacarías, casado com Elizabeth, eles não podiam ter hijos, Deus hace um milagre. E esse homem é um sacerdote, ele está servindo ao Senhor, tendo um encontro com Deus. E quando ele tem um encontro com Deus, Deus lhe disse algo que está em Lucas 1:15b, hablando de Juan el Bautista. Será lleno del Espírito Santo aún desde onde, mi amado? El vientre de quem? De su madre. Diga assim, lleno del Espírito Santo desde el vientre. Essa palavra lleno não é la pimpleimi, que é lleno para ser um milagro, e lleno para ser uma unção, é lleno de caminar, de ser lleno do Espírito Santo, como Jesus era.
E aqui, então, há algo diferente que a humanidade todavia não havia visto. Espiritualmente hablando, Juan Bautista era o primeiro de um novo momento. Diga assim, o primeiro? Diga, de um novo momento. É como Pablo, em outro texto, ele usa uma expressão dizendo assim, como uno nascido fora de tempo. Isso é o que está sucedendo aqui espiritualmente, meu amado. Estava começando uma nova era, um novo momento. Então, quando Maria, a mamá de Jesus, visita a Elizabeth, a mamá de Juan Bautista, e os niños estão adentro do vientre, há um mover espiritual. Lucas 1:39. En esos dias se levantou Maria e foi deprisa a uma cidade em la região montanhosa de Judá. Entrou em casa de Zacarias, que é o papá de Juan Bautista, e saludou a Elizabeth, que é a mamá. Aconteceu que, quando Elizabeth oyó o saludo de Maria, a criatura ou o bebê saltou, ¿dónde, mi amado? ¿En onde, mi amado? En su vientre. E Elizabeth foi llena de quê? Del Espírito Santo de Deus. Quem conhece o embarazo de Elizabeth, quem conhece o embarazo de Maria, o que estava sucedendo em esses dois babies adentro, meu amado, a los ojos de Deus, era tão precioso, porque para Deus, esses dois estavam carregando algo grandioso adentro de eles. Quando há isso, vem uma unção tão forte que essa mulher é llena do Espírito Santo por uma visita. Quantas mamás aqui embarazadas com a barriga grandíssima, recibe a visita de outra irmã e só porque entra na casa é llena do Espírito Santo. O que estava sucedendo aqui, delante de Deus, era algo grandioso. Então, presta atenção, Jesus está dizendo, esse é maior que todos os outros que fizeram quantidade de milagros. Então, presta atenção como Deus vê. Para Deus, a grandeza não está em las señales de afuera. A grandeza está em la acción do Espírito Santo del lado de adentro. Essa é a maior grandeza que Deus vê. Lo que Deus estava vendo assim, mi Espírito Santo adentro, é lo que hizo, é lo que hace Juan Bautista, el maior de todos os anteriores, que não han vivido isso. Me hago entender, meu amado? A igreja, então, empieza a crescer, e nós vemos que a igreja empieza a valorar o Espírito Santo, dar importância. Pero caminar com o Espírito Santo de Deus, receber o Espírito Santo de Deus, que é o que nós temos hoje, ou temos direito a tê-lo, não é só um regalo, não é só uma cosita que tu recebes e hace o que tu quieras, e se te gusta bem, se não te gusta não, como se for um restaurante que se quero ou eu não quero, não é assim que funciona. O Espírito Santo, meu amado, é uma inversão de Deus, e aqueles que lo recebem e caminham com Ele, agora passam a ter uma certa responsabilidade, porque vivem com o Espírito Santo, porque han recebido de Deus. Nós somos responsáveis. Por isso, o título da palavra é a responsabilidade de conhecer ao Espírito Santo de Deus. Então, com a unção do Espírito Santo sobre a igreja, muitos homens foram tocados. Havia um mover forte que Deus estava haciendo. Isso não era nenhum ser humano que estava haciendo, era um mover do Espírito Santo. Muita conversão, muitos milagros, muitos señales, prodígios, maravilhas. E os apóstolos sabiam de que eles tinham uma responsabilidade de lo que Deus estava haciendo. Eles caminavam com uma pessoa que para eles era muito importante. A gente não podia fazer o que queria e nem eles. Assim era a igreja. É assim, Jesus morreu por mim? Amém. Jesus me ama? Amém. Eu me recuerdo do sacrifício de Jesus na cruz por mim? Amém. Pero aqui há outro importantíssimo. Que eu tenho que valorar muito essa companhia que Ele me ha dejado, que se chama o Espírito Santo. Eu não vivo como eu quero. Eu sou prisioneiro de Cristo. Amém? E quando há um mover do Espírito Santo, muita gente começou a donar donações e vender terrenos e casas e correr dinheiro e voluntariamente querer ofrendar, dar em la obra que Deus estava fazendo. E a gente vendia terrenos, vendia casas, corria dinheiro e levava a los pés de los apóstolos. Então, sucede de que isso chamou a atenção de um homem que se chamava Ananias e de sua mulher Safira. Eles pensaram assim, se nós vendemos algo, levamos a los apóstolos, vai ser essa festa que está nascendo porque nós vamos parecer assim muito espirituais, muito importantes, assim como Barnabé vendeu e a gente reconheceu que isso foi tremendo, eu quero esse reconhecimento também. E os dois falaram entre eles dizendo, vamos vender o terreno, tranquilito. Quando agarramos o dinheiro, vamos levar a los apóstolos. Não há nenhum problema, está aí.
El problema es que vendieron por un valor alto, o el valor que sea, no llevaron el valor completo, pero querían parecer, querían lucir, que estaban sacrificando todo como todo el mundo estaba sacrificando. Pero quien vio eso, quien sabía de eso, ese era el Espíritu Santo de Dios. Hechos 5:3. Y Pedro dijo a ese hombre Ananías, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo? ¿Mentir a quién, mi amado? Al Espíritu Santo y sustraer del precio del campo. Entonces Ananías, oyendo estas palabras, cayó y expiró, murió. Y gran temor sobrevino a todos los que lo oían. 3 horas después llega la mujer nem sabe que el marido murió. Versículo 9. Y Pedro le dijo, ahora es la mujer, la esposa, Safira, ¿por qué se pusieron de acuerdo para tentar al Espíritu del Señor? He aquí, los pies de los que han sepultado tu marido están a la puerta, y te sacarán a ti. Y de inmediato ella cayó a los pies de él, y ¿qué, mi amado? Expiró. Lo que Pedro dijo es así, tú no estás mintiendo a la iglesia, tú no estás mintiendo a nosotros los apóstoles, tú estás mintiendo a quién, mi amado? Al Espíritu Santo de Dios. Y eso es serio. Para los apóstoles era así, no juegue con eso. Y inmediato Dios trajo un juicio sobre esa pareja para que quedase bien claro, no pase de esa línea. Entienda que la iglesia estaba empezando. Empieza que esa era la iglesia primitiva. El diablo quería infiltrarse y envenenar y contaminar lo que Dios estaba haciendo. Y Dios levanta inmediatamente un juicio inmediato diciendo contra el Espíritu Santo, nadie juega. Dios trae esa revelación. Entonces nosotros tenemos que entender que no se juega con las cosas de Dios. Más adelante, en Hechos 8, hay un mágico. Y un mágico que hacía mucha magia y ganaba dinero en su ciudad. ¿Mago? No hay mágico. Ustedes tienen que hablar portugués, ¿eh? Portugués é mágico. Fala, mágico. Havia um mágico, ou um mago, chamado Simão. Esse homem um dia viu o poder do Espírito Santo. Porque chegou o mover do Espírito Santo em la ciudad onde ele vivia. E ele veía como os apóstoles, por el poder do Espírito, expulsavam demônios, imponiam as manos e hacían milagros. Esse homem se convirtió, ou se convenció. E começou a estar aí pegado a los apóstoles. E um dia ele disse assim, oye, eu quero isso também. Vou fazer uma proposta, suave, tranquila. Quanto custa para comprar? Hechos 8:18. Quando Simão, que é o mágico ou o mago, viu que por meio de la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció, ¿qué, mi amado? Dinero, diciendo, deme también a mí ese poder, para que cualquiera a quien yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado obtener por dinero el don de Dios, el Espíritu de Dios. Tú no tienes parte ni suerte en ese, ¿qué, mi amado? Asunto, porque tu corazón no es recto delante de ¿quién? De Dios. Arrepiéntate, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Vea que una vez más hay alguien tratando de engañar una situación espiritual que Dios estaba haciendo, pensando que Deus não vê nada, pensando que Deus não sabe nada, pensando que os homens de Deus não sabiam nada, e Deus traz a revelação dizendo assim, isso está equivocado, tu está tratando de comprar algo que não está à la venta, está tratando de trazer uma ideia que não existe. Então, o Espírito Santo de Deus, meu amado, para os apóstolos, quando eles começaram a receber e caminhar com o Espírito Santo, eles tinham uma ideia de uma responsabilidade grandíssima. Isso não era que eu aí recebi um dia aí uma cosita que comecei a falar em línguas aí em Pentecostés, comecei a profetizar em diferentes línguas e foi uma emoção. É assim, eu recebi algo.
Y esa persona, el Espíritu Santo, anda conmigo. Por eso aquí está diciendo, tú no puedes mentir para el Espíritu Santo, porque tú puedes mentir a una fuerza, no puede. Tú vas a mentir a una persona. Una persona se entristece. Una persona es la que pasa por sentimientos y emociones. El Espíritu Santo todo el tiempo es tratado en la palabra por los apóstoles, por la iglesia, como Dios y como una persona que se entristece, que se apaga o que se aviva, que se llena, está contento de estar cerca de ti y cerca de mí. Amén, mi amado. Entonces hay un cuadro ahí. ¿Puede leer ese cuadro conmigo? Juntos. 1, 2, 3. Recibir el Espíritu Santo. Disfrutar de su presencia no es solo un privilegio, es bíblicamente una gran responsabilidad. Entonces nosotros ya aprendimos que el Espíritu Santo es una persona. Nosotros ya aprendimos que Pablo dijo que él tiene un ministerio, el ministerio del Espíritu, que es el Nuevo Testamento. Entonces diga así, es una persona y diga así, tiene un ministerio. Un ministerio, en otras palabras, es una obra, ¿ok? Es un servicio, es una misión, para cambiar la palabra ministerio. Entonces, yo estoy hablando de alguien que se acercó a mí y ese alguien tiene un ministerio, tiene un trabajo, tiene un propósito. Si yo quiero tener intimidad con el Espíritu Santo, si yo quiero tener intimidad, vamos a decir, con esa persona, no hay como yo separar esa persona de su ministerio. Si yo lo quiero, su ministerio va a venir junto. Suponga que tú quieras ser amigo de una persona y tú quieres tener una relación más cerca, más próxima de esa persona, más íntima. ¿Ok? Y esa persona tiene un ministerio, tiene un llamado, que tú sabes cuál es el llamado, tú sabes cuál es la misión, y tú quieres ser íntima de esa persona, tú quieres ser amiga de esa persona. Suponga que tú quieres casar con esa persona si no es casado. Yo te pregunto, ¿es posible ser íntimo? ¿Es posible estar tan cerca de esa persona, con un nivel de interacción tan grande, si tú no quieres el ministerio de esa persona? Si a ti no te gusta lo que Dios ha llamado a esa persona para hacer, ¿es posible eso suceder, mi amado? No es posible. É lo mismo que a Lana querer estar casada comigo, eu tenho um chamado, ela dizer, não, a mim me gusta a ti, pero o chamado não me gusta. Nós não vamos poder andar juntos. Porque as duas coisas andam, ¿quê, meu amado? Andam juntos, andam juntas. Então, quando eu hablo do Espírito Santo, eu tenho também que querer e entender que su ministério está incluído nisso. Su obra, su misión. Yo no tengo como querer ser lleno del Espíritu Santo, yo no tengo como querer ser lleno de la palabra de Dios, del avivamiento del Señor, de todas las cosas, si yo también no camino junto con Él, con la obra que Él vino a hacer. Y nosotros sabemos que de la misma manera que es imposible de que alguien quiera estar cerquita de ti, pero no acepta tu ministerio, también con el Espíritu Santo nadie va a poder estar cerca de Él, si tú también no te acercas al ministerio del Espíritu Santo y lo aceptas, mi amado. Ah, yo quiero ser lleno del Espíritu, pastor. Yo quiero tener experiencias tremendas, sobrenaturales. Ok, y tú quieres el ministerio del Espíritu Santo, tú quieres lo que Él vino a hacer. Porque una de las cosas que Él vino a hacer es convencernos del pecado, de la justicia y del juicio. Él vino a aclarar mi corazón y tu corazón y querer llevarnos nosotros a ser parecido con Jesús. Es eso el trabajar del Espíritu Santo de Dios. Entonces, cuando, presta atención, Jesús dijo así, tú puedes hablar cualquier cosa contra mí, pero contra el Espíritu Santo, tú no puedes blasfemar y hablar nada contra, porque senão tú vas a ser réu de un juicio eterno. En esa vida, en ese mundo y en el venidero, Él está dando una importancia enorme, mi amado, a lo que es el ministerio del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que entender que es eso. Que chance é isso que Deus nos dá e é possível que uno, hasta esse último chance, lo va a perder. Então é necessário entender o ministério do Espírito Santo. Vocês estão listos aqui, meu amado? Tu está vivo aí ou não, meu amado? Amém? Ok, eu tenho uma foto aqui que eu quero pedir a Isaías que ponga aqui adelante. Tu vês esses 3 círculos aqui? Nós temos o Deus Padre, o Deus Hijo e o Deus
Espíritu Santo. Eu estou sendo separado, nós sabemos que são 3 personas, pero essas 3 personas têm o mesmo propósito, um mesmo coração, um mesmo parecer, uma mesma palavra, uma mesma missão, todo em uno. Amém, meu amado? Pero sabemos que o Padre é uno, que o Hijo é outro, o Espírito Santo é outro. Vayan por todo o mundo, hagan discípulos e batizem eles em nome de quem, meu amado? Del Padre, del Hijo e do Espírito Santo. Quando Jesus é bautizado, entre nas águas, aí está o Hijo. O Padre está no cielo dizendo, esse é mi Hijo amado. E o Espírito Santo vem em forma de quê? De uma paloma. Aí tu vês os 3 actuando em um mesmo momento. Eu posso seguir dando esse exemplo, mas não é isso que eu quero fazer. O que quero fazer é o ministério. Então, nós temos aqui o Deus Padre. O Deus Padre, o Elohim, el que ha criado todas as coisas. É o Criador. É o que está sentado em seu alto e sublime trono. A sua direita está o Hijo. Pero nós temos aquele que com sua palavra ha criado todas as coisas. Quando tu abres a palavra de Deus, aí está dizendo que Ele ha criado todas as coisas, ha ordenado. E isso tu está falando de todo, meu amado. Não é só o planeta Terra. Tu está falando todo. Ele lo ha criado. Ele é onisciente. Ele sabe todas as coisas. E não é só que Ele sabe todas as coisas porque Ele tem informação. Ele sabe todas as coisas antes que as coisas sucedam. Porque uma coisa é saber todas as coisas. Se tu lê muito, te entera muito, está conectado com todo, quizás tu sabes muitas coisas. Outra coisa é saber antes que suceda. E Deus sabe antes que suceda. Ele é o Todo-Poderoso, onipotente. Ele está presente em todos os lados, Ele é onipresente. Esse é o Deus Padre. Amém, meu amado? Que tem um desejo, sempre quiso ter uma grande família de muitos filhos, semelhantes a quem? A Jesus. A los que de antemano predestinou, também los eligió para que fossem conforme a la imagen de su Hijo. ¿Para quê? Para que Jesus fuera el primero entre muitos hermanos. Isso, vamos dizer, é o ministério del Padre. Nós sabemos que Adão e Eva, quando Deus começou esse projeto de criar um ser a sua imagem e semelhança, Adão e Eva foram engañados. E quando foram engañados, o que passa é que agora entra o diabo na história e com isso o homem pecou. E o pecado hace separação entre o homem e Deus. Então, mais adelante, nós sabemos que entra o Hijo, o ministério do Hijo, que sendo Deus, não juzgou que ser Deus fuera coisa que não necessitara abrir mano. Pero a Bíblia diz que Ele se humilhou a si mesmo, bajou de sua glória e se hizo homem, se hizo um siervo. E viveu obediente a Deus hasta la muerte. E muerte de quê, meu amado? De cruz. Ele vino a comprar de vuelta para o Padre todo o que se havia perdido, porque se havia perdido o plano de Deus. Pero Jesus dijo, eu vine a buscar e salvar o que se havia perdido. Então, Ele é Deus, 100% Deus, pero também 100% o que, meu amado? Homem. Vá com obediência hasta la cruz. E agora Ele vai satisfazer a ira de Deus, a justiça de Deus. Porque todos hasta então haviam pecado, pero agora temos um homem de carne e hueso que não pecou. Então, agora, a justiça de Deus, por causa da sangre de Jesus, foi satisfeita. Deus agora tem alguém delante de Ele que logrou viver como tu e eu, passando por las mesmas lutas e tentações, pero não pecou. A Bíblia diz que Ele não pecou. E nenhuma palavra mala foi encontrada em sua boca. E Jesus, quando estuvo na terra, meu amado, Ele sempre dijo, mi ministério é dar a conhecer al Padre. Lo que yo hablo con ustedes fue lo que yo escuché del Padre. Yo voy a honrar siempre el Padre. Yo voy a llevar ustedes para el Padre. Yo me voy, lo voy a buscar ustedes para llevar ustedes al Padre. Jesús vino honrar al Padre, satisfazer el corazón del Padre. Vino buscar de vuelta todo lo que Dios había planeado. Amén, mi amado? ¿Tú estás firme conmigo? Pero Él se fue. Él subió. E ele dijo, agora, quando eu vaya, vai venir outro que é o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai estar dentro, vai estar adentro de ustedes, e ele vai habitar em ustedes. Então, agora chega o que Pablo está dizendo, o ministério do Espírito Santo de Deus. Que Jesus dijo, ele vai seguir, ele vai continuar. Então, é como que o Espírito Santo, quando vino, é assim, eu vou a bajar,
E lo que eu vou fazer, Jesus, é honrar lo que tu hiciste, o sacrifício que tu hiciste. E quando eu toque o coração de los seres humanos que estão apartados, eu les vou dar a conhecer a obra que tu hiciste por eles, o preço que tu pagaste em la cruz por eles. Eles vão a reconhecer que tu eres o Hijo de Deus. Eles vão a saber que tu eres o único caminho, a verdade e a vida. Eu los vou convencer de que tu eres o Hijo, de que tu hiciste lo que nadie podia hacer. Eu vou a trabalhar em isso. Mi chamado vai ser hacerte Jesus conhecido en el mundo. Eu vou exaltar su nombre e vou mostrar al hombre, al ser humano, que el Padre aceptou tu sacrifício, Jesus. E quando eles te recebam, eles também serão perdonados. Amém, meu amado? E o Espírito não só vino recordar-nos de quem é Jesus, pero também vino a capacitar-nos a viver o modelo de Deus, lo que Deus ha planeado, que foi perdido desde o princípio. Esse é o ministério bem resumido, bem chiquito, uma explicação de poucos minutos de lo que vino a ser o Espírito Santo de Deus. Amém, meu amado? Então, aqui é o último chance que tu tens, meu amado. Esse é o ministério do Espírito Santo. Essa é a nova aliança. O próximo passo é o Senhor Jesus regressar e buscar o Espírito, aqueles que estão sellados com o Espírito Santo. Por isso ele está dizendo, se tu hables mal de mim, hasta vá, porque meu ministério já passou, minha obra aí eu já lo hice, tu todavia tens esperança, pero se tu hables mal de esse e blasfema contra esse, tu estás blasfemando mi ministério, está blasfemando o ministério do Padre, tu estás contra toda a obra da redenção do Senhor, e para isso, não há nem conversação, não há perdão. Me hago entender, meu amado? Essa é a importância que tem o Espírito Santo de Deus em nossos dias. E tu e eu temos que entender isso. O ministério do Senhor, a missão, a obra, é convencer-nos de las coisas que desagradam a Deus. Presta atenção, Juan 16, 8. E quando Ele venga, convencerá al mundo de quê, meu amado? Leia comigo. De quê? De pecado, de justiça e de juízo. Aí mira el 9. De pecado, porquanto não creem em quê, meu amado? Em mim. Ele está dizendo, eu vou a convencer a los seres humanos de que eles são pecadores, porque eles não creem em Jesus, não creem em sua palavra, eles dudam de Deus, eles duvidam de Deus, e eu los vou a convencer de que isso está mal. Agora, isso é como o diabo trabalha, meu amado. Quando o diabo foi a tentar Eva conhecia a palavra de Deus. Não é que Eva, vamos dizer, não é que Eva não era uma cristiana, traindo para a linguagem de hoje. Ela era cristiana e ela sabia o que não deveria ser. Ela sabia que ela não podia comer do fruto do árbol de conhecimento do bem e do mal. Sabia. O que o diabo vino a trazer é engano. É dizer assim, que foi o que Deus disse? Não pode comer, porque se eu coma, certamente morrereis. Não, vai morrer. Não é assim. Não é assim dessa maneira. Deus não vai cumprir o que Ele disse, Eva. Não funciona assim a palavra de Deus. Então, Eva, nesse momento, não creu. Eva dudou de Deus. E porque dudou de Deus, abriu a brecha, abriu o espaço para que o diabo pudesse entrar. Quando nós não creemos, meu amado, quando nós dudamos da palavra de Deus, quando dudamos da Bíblia, quando nós estamos aí pensando que nós sabemos mais que Deus, tu tens que entender, meu amado, que delante do Padre, isso é um pecado. E o que o Espírito Santo vem a ser é convencer-me del pecado, porque não creio em la palavra de Deus. Pero Deus quer que nós seamos um povo de gente creyente aqui nesse lugar. Amém, meu amado? Então, quando Ele vem a convencer-me del pecado, Ele também vem a convencer-me de la justiça. Ele não só vem a dizer, ustedes são um grupo de gente mala que não serve para nada, é dizendo assim, pero hay la justiça de Deus. Jesus morreu por ti, hay perdão de pecados. E del juízo, que nós um dia vamos estar delante de Deus. O Espírito hace isso comigo e contigo todos os dias. Amém, meu amado? Agora, muita gente, presta atenção, e principalmente a igreja hoje dia,
interpreta el Espíritu Santo o la ayuda del Espíritu Santo o la ayuda, vamos a decir, del Consolador, aquel que viene a consolarme, lo interpreta de una manera totalmente equivocada. ¿Cómo es que la gente piensa? Vamos a pensar en un pecado. La persona mintió, por ejemplo. Mintió, está aquí, mintió. Mentira es pecado. La Biblia dice que aquellos que viven la mentira no heredarán el reino de Dios. En otras palabras, van para el infierno. Él dice que el padre de las mentiras es el diablo. El Espíritu de Dios es el Espíritu de la verdad. Y aquí lo que nosotros estamos viendo, vamos a decir que una persona mintió. Él cree que el Espíritu Santo se acerca a él como si fuera un amiguito y dice así, qué lástima, mentiste. Pero no hay problema. No se preocupe con eso. Todo mundo es pecador. Dios es amor. Dios sabe que tú tienes esa debilidad grandísima. Dios entiende perfectamente. Y mira, ni se lleva en cuenta. Entonces esté tranquilo, que eso no es absolutamente nada. Y esa persona está pecando, vive en pecado. Yo estoy dando un ejemplo de mentira, pero tú pongas el pecado que sea. E o que pensa que o Espírito Santo lhe está ajudando é assim, siga em tu pecado sem problema nenhum, porque Deus não vai pensar nada de ti. Afinal, o que Ele ha dicho, como Ele dijo a Eva, a palavra que Ele ha dicho, não vai suceder nada. Ele não vai ser o que Ele está dizendo. Então, eles creem, meu amado, muita gente crê, que o Espírito Santo los consuela, los ayuda de não sentir-se mal com o pecado que estão cometendo. Ele diz, não, Deus me ama, e não há problema. Pero o Espírito Santo, o ministério do Espírito Santo, não é esse, meu irmão. O ministério do Espírito Santo é convencer-te, a mim e a ti, de lo que é equivocado. Não é uma debilidade que tu tens, uma debilidade que eu tenho. Não é uma fraqueza que você tem, uma fraqueza que eu tenho e que não vai suceder nada. Não é isso, meu amado. O Espírito Santo diz, isso é malo. E quando eu quero avivamento e tu queres avivamento, esse é o ministério do Espírito Santo. Pero se eu empiezo a dizer, não, isso não é pecado, não, isso não tem nada a ver, não, isso é muito exagerado, isso é allá de não sei quando. E eu vou dizendo que todo o que Deus dijo não é nada, não vai suceder nada. E eu estou eliminando o ministério do Espírito Santo. Eu te pergunto, se estou quitando o ministério, tu crees que tu vas ter a persona? Tu crees que tu vas ter a presença? Não vai ter, meu amado. Porque as duas coisas necessitam venir juntas. Eu necessito ser trabalhado por Deus sempre. E quando é necessário passar por uma tristeza de arrependimento, tu tienes que chorar e tienes que entristecer-se. Não pode estar tranquilo a vida inteira pecando e crendo que não vai passar nada. Não é assim que funciona. Por isso Pablo dijo em 2 Coríntios 7:10, a tristeza que é segundo Deus, produz o quê, meu amado? Qual a palavra? Mais alto. Arrependimento. Para quê? Para a salvação. De lo cual não há que arrepentir-se, pero a tristeza del mundo produz o quê? Muerte. É essa tristeza que estou dizendo. Me sinto mal. Não é problema, Deus não leva em conta, não vai passar nada, Deus é amor, Ele entende todo, sua palavra, olvídate, quando tu chegar allá no cielo, todo isso se vai olvidar, está muito ocupado, nem se vai recordar disso. Quando ele abre aí o livro com as obras que nós hicimos, todas essas páginas não vai haver nenhuma aí, nem se preocupe com isso. E uno vai entendendo que não necessita entristecer-se delante de Deus. Que allá adelante todo se arregla. Não é assim. Porque Deus nos ha dado o Hijo, Deus nos ha dado o Espírito Santo, e o ministério do Espírito Santo, meu amado, é dar-nos a conhecer o sacrifício que Jesus hizo por mim e por ti. E nós outros não podemos pensar que isso é grátis, que isso não é nada, que Deus se vai olvidar. Deus não se olvida. Amém, meu amado? Tu está firme aqui todavia? Amém. Apertado esse cinturão aí, meu amado? O ministério do Espírito Santo é convencer-me. É mostrar que minha salida, meu amado, e tu salida solamente está em Jesus Cristo de Nazaré. Não há salvação em outro homem ou mulher nesse mundo que não seja através do Hijo de Deus, Jesus Cristo de Nazaré, o único que é suficiente para salvar-me de meus pecados e de minhas lutas e capacitar-me
também a vivir de uma maneira que agrada a Deus. Amém, meu amado? Então, Jesus vino a vencer o pecado. Jesus, quando João Bautista lo ouviu, disse assim: esse é o Cordeiro de Deus que quita o pecado do mundo. Jesus vino a vencer o pecado. E o Espírito Santo, quando entra em sua vida e minha vida, meu amado, o que o Espírito Santo quer fazer é capacitar-te a não viver derrotado por lo que sempre ha derrotado o homem. E que é o que sempre ha derrotado o homem? El pecado. E quando o Espírito de Deus entra dentro de mim, de ti, que é o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus de los muertos, Ele também tem o poder para hacer que tu viva em vitória sobre o pecado. Me hago entender, meu amado? O que passa é que, às vezes, nós outros nem prestamos atenção nessas coisas. E a igreja está como está hoje. Não digo essa, digo a igreja do Senhor Jesus. Pensa que pode fazer o que quiera. E que vai venir a mover el movimento, el não sei o quê, e Deus é um tonto. Todo o que Ele ha hecho não é nada mais. Eu não creio assim, meu amado. Eu creio que há uma responsabilidade de aqueles que conheceram e andam com o Espírito Santo. Eu creio nisso e vejo isso em toda a palavra de Deus. Amém, meu amado? Então, o ministério do Espírito Santo, además de convencer-nos, é agarrar-nos por la mano e levar-nos a ser como Jesus. Não era ser um pouquinho melhor de lo que tu eras. Eu já dei o exemplo. Tu eras malíssimo, agora é um pouquinho melhor. Não é isso. Esse pouquinho melhor nunca deveria haver sido malo. Agora, esse pouquinho melhor é hacerte um homem ou uma mulher que atua como Jesus atuaria em seu lugar. Se eu rechazo esse ministério do Espírito Santo, eu estou rechazando todas as coisas. Todo. Que é o que eu quero? Eu quero uma fiesta, quero unção, quero falar em línguas, quero saltar para allá e para cá. Amém, meu amado? E o ministério, e a obra, e o complemento de todo o que Ele vino a fazer. É isso o que Deus quer fazer com sua igreja. Amém, meu amado? E se Ele quer dar poder, Ele vai dar poder. Mas o ponto principal, como Ele disse, o maior de todos não são esses que fizeram milagros. O maior de todos é João Bautista, que é um homem lleno do Espírito Santo. Que é o que eu necessito entender? Escreva em seu boletim que pecado não é todo igual. Escreva. Pecado não é todo igual. Que pecado não é tudo igual. Muitas vezes nós pensamos que não há pecado pequeno ou que não há pecado grande, que é todo igual. Pecadito ou pecadão é todo pecado. Em português, pecadinho ou pecadão, tudo pecado, não tem diferença. Sim e não. Há diferença. Em questão de ser separado de Deus, de alejar-se de Deus, de entristecer o Espírito Santo de Deus, o pecadito chiquitito ou o pecado grande, nós outros vamos entristecer e nós vamos sentir a distância que nós outros estamos de Deus. Todo mundo vai sentir por el pecadito pequeno ou por el pecado grande. Quando uno miente, é uma forma de pecar. Se tu sales e mata a outra pessoa, isso é uma coisa mais grave. A mentira tu pode reparar, tu pode dizer, menti, te enganei, aqui está a restituição. Quem tu mataste, tu não vai poder fazer nada, já mataste. Então, a separação de uma mentira e a separação de matar outra pessoa é a tristeza enorme que vai vir sobre seu coração e sobre meu coração. Agora, quando hablamos de consequências, quando hablamos de gravidade, não é assim. A coisa é diferente. As consequências são diferentes. Então, delante de Deus, há distinção. Há distinção. Não é igual. Por isso, o versículo está dizendo, base, Jesus está dizendo, se tu habla contra mim, até aí há perdão. Mas há outro, que a linha é diferente. Esse tipo de pecado é diferente. Então, há distinção. Nós vemos vários exemplos na Bíblia. Um deles, pouquito, Juan 19:10. Então, le dijo Pilato. Pilato foi o procurador romano que mandou matar Jesus. Então, le dijo Pilato, a mim não me hablas, hablando com Jesus. Não sabes que tenho autoridade para soltar-te e tenho autoridade para crucificar-te? Respondeu Jesus, não tendrías nenhuma autoridade contra mim, se não te fora dada de onde, meu amado? De arriba. Pero mira o que Jesus disse, por isso, el que me entregou a ti, tem maior pecado. Então, Jesus está dizendo, há um que me entregou a ti, que me vendeu. Esse tem maior pecado que tu, Pilatos, que eres pecador.
Então Jesus está dizendo, tem uma diferença. Há um aqui que é um pouquinho maior que tu todavía está haciendo mal, é pecado lo que tu está haciendo, pero há um que el de ele é maior que el tuyo. Então, Deus tem uma balança, Deus tem medidas diferentes, não é todo igual, meu amado. Nós vemos que quando Eli tinha seus 2 hijos, esses 2 hijos pecavam contra o Senhor, adentro do ministério que eles haciam, agarravam de las mejores carnes, de las mejores ofrendas, se dormia com as mulheres em la porta de la igreja, del templo, hacían todas as coisas malas. Deus veía, e mira lo que Deus dijo a través de Samuel, 1 Samuel 2:17, el pecado de los jóvenes era muy grande, muy ¿qué, mi amado? Grande. Então, há pecado pequeno, há pecado grande, lo de ellos era ¿qué? Muy grande delante del Senhor. ¿Por quê? Porque os homens tratavam com ¿qué? Com irreverência las ofrendas del Senhor. Eles sabiam o que deveriam fazer, tinham conhecimento, sabiam o que desagradava a Deus e seguiam deliberadamente, de propósito, com nenhum respeito à obra de Deus. Delante de Deus, isso chegava dizendo assim: o pecado de esos 2 é muito grande. Então, veja que nós estamos vendo exemplos bíblicos de que há diferença. Quando Deus disse a Abraão que ia dar uma terra prometida, Deus disse: isso não vai ser agora. Tu pueblo vai entrar em ella em 4 gerações, em 400 anos, porque a medida de pecado, de iniquidade de los amorreus não chegou a seu limite. Então, havia uma balança, havia uma medida que todavia Deus estava esperando llenarse. ¿Me hago entender? Quando Daniel estava no reinado de Belsazar, uma vez apareceu uma mão na parede, dizendo: Mene, mene, tekel, parsim. E que significava isso? Tu fuiste pesado em la balança e fuiste encontrado em falta. Então, há uma balança. Deus tem um limite. Deus tem uma linha de onde até cada um pode chegar? Sim. Então, pecadito e pecadão tem diferença enorme, grandíssima, delante de Deus. É claro que Deus tem critérios para ver a gravidade do pecado de uma pessoa. Tu me está entendendo, meu amado? Escreva em seu boletim, um dos critérios é o conhecimento. Escreva conhecimento. Um dos critérios de julgamento é conhecimento, é conhecimento. Jesus conta uma parábola para explicar isso. Ele diz, Lucas 12:47, el siervo que conoce a vontade de su Senhor. Esse servo conoce ou não conoce, meu amado? Conoce. E não se prepara para cumpri-la, recibirá muitos golpes. Muitos. Em cambio, el que não la conoce, não conhece a vontade do Senhor, e hace algo que merezca castigo, recibirá quantos golpes, meu amado? Poucos. A todo el que se ha dado mucho, se le exigirá mucho. E a que se le ha confiado mucho, se le pedirá aún más. Quantos de los 2 homens aqui que Jesus está dizendo foram golpeados? Quantos de ellos? Quantos, meu amado? Los 2? Los 2 foram golpeados. Uno não conhecia nada da vontade do Senhor. El outro conhecia a vontade do Senhor. Uno porque não conhecia nada e pecou, ou hizo algo que desagradava ao Senhor, foi castigado. El outro que sabia lo que agradava a Deus ou ao seu Senhor e não lo hizo, também foi castigado. Lo que passa é que esse que não sabia nada foi castigado um pouco menos. El que sabia e de propósito isso equivocado foi muito mais castigado. Então você veja que lo que Jesus está dizendo a mim e a ti, que muito castigo, pouco castigo, golpes ou azotes, lo que fuera, estava aqui totalmente conectado com o que ele tinha conhecimento. Então, ter ou não ter conhecimento nos leva a ser tratados e juzgados de forma diferente delante de Deus. Me hago entender, meu amado? Não é que tu sabes, não te importa nada e tu não tienes nenhuma responsabilidade. O título da palavra é essa: a responsabilidade de andar, de conhecer o Espírito Santo de Deus. Delante de Deus não é todo igual. Delante de Deus há diferença. E é exatamente isso o que Jesus está dizendo a Pilato. Jesus estava dizendo assim: ele que me entregou, Pilato, a ti, tem maior pecado do que o tuyo. Por que o pecado de Judas era maior que o pecado de Pilato? Por que tu crees, meu amado?
¿Por qué tú crees? Porque Judas tenía más que conocimiento. Él anduvo con Jesús. Él tuvo parte en el ministerio de Jesús. Él experimentó de los poderes del mundo venidero. Él fue más profundo de lo que Pilato había ido. Él sabía más. ¿Me hago entender, mi hermano? Tenía más experiencia. Judas tenía más revelación que Pilato. Judas tenía más experiencia con el Espíritu Santo, había visto más milagros, tuvo esa participación activa en el ministerio de Jesús. En el libro de Hechos dijo, él tenía parte en ese ministerio. Y aún así, con todo eso, rechazó, renegó, vendió a Jesús después de haberlo conocido. Y Jesús está diciendo, el pecado de él es mayor que tuyo, Pilato. ¿Cuál era la diferencia? Cuánto conocía, cuánto le fue dado. Delante de Dios es diferente. Hebreos 10, 26. Si después de recibir el conocimiento de la verdad, pecamos obstinadamente, o sea, de propósito, ya no hay sacrificio por los pecados, solo queda una terrible expectativa de juicio. El fuego ardiente que ha de devorar a los enemigos de ¿quién, mi amado? De Dios. Ele está dizendo, alguém que conoce, pero vive, decide seguir viviendo en pecado. La balanza de Dios, la medida de Dios para esa persona es diferente. Va a ser juzgado con más rigor. Y si no se arrepiente, si no sale de eso, va a ser devorado en el infierno, como si fuera una persona que no conoce nada de las cosas de Dios. Es impresionante, mi amado. E em muitos textos e contextos que nós podemos passar a noite leyendo aqui completo, nós vamos ver delante de Deus que não é igual. Tu está aqui comigo, meu amado? Dentro de isso, dizendo, não é todo igual, é onde Jesus disse, há uma linha que vocês não podem passar. E a linha é essa que está em Lucas 12, 8. Os digo que todo aquele que me confiese, que abra sua boca delante de los hombres, Jesús está diciendo, si tú me confiesas que yo soy el Señor de su vida, ¿delante de quién, mi amado? De los hombres. Yo no tengo vergüenza de decir. Yo abro mi boca y digo. Él está diciendo, también el Hijo del Hombre lo confesará delante de los ángeles de Dios. Pero el que me niegue delante de los hombres, será negado delante de quién, mi amado? De los ángeles de Dios. Todo aquel que niega, todo aquel que diga alguna palabra contra el Hijo del Hombre, ¿será qué? Perdonado, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no será perdonado. Entonces él va trayendo una medida que es más diferente. Él está diciendo, cuando alguien llega con eso, la conversación es otra. Mateo 12, 31. Por esto les digo que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Y cualquiera que diga a palavra contra o Hijo del Hombre, ele será perdonado, pero a qualquer que hable contra o Espírito Santo, não lhe será perdonado, nem nesse mundo, nem en venidero. Marcos 3, 28. De cierto les digo, que a los hijos de los hombres les serán perdonados todos los pecados y blasfemas, cualesquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo, no tendrá jamás perdón, o perdón jamás, sino que es culpable de pecado eterno. Que é blasfemar? Eu puse aí. Calúnia, falsidade, engano, difamação, discurso injurioso, injurioso com o Espírito Santo. É falar contra o Espírito Santo, oponer-se, rechazá-lo ativamente. Para Deus isso é uma insulta, meu amado. É rechazar de forma consciente a última esperança que uno tiene, que es el ministerio del Espíritu Santo de Dios. Cuando uno hace eso, lo que Dios está diciendo, tú estás negando la obra del Hijo, tú estás negando a mí también, y para ti no hay ni conversación. La cosa es grave. Entonces, quien habla contra, se opone, dice, eso no existe, eso es una fuerza, eso es cosa ninguna, yo no necesito de él no es nada, y no valora lo que Dios valora, no le da importancia a lo que la palabra da importancia, y uno no tiene esa conciencia y empieza a querer jugar con eso, él está andando en una línea difícil. Él está andando en un lugar complicado. Entonces no es que uno conoce a Dios y después sale haciendo lo que quiera, no es así, mi amado.
Não é assim. Nós temos uma responsabilidade. Porque todo o que o Padre e o Hijo hicieron, eles lo entregaram agora para que o Espírito siga com a obra. E quando eu resisto, quando eu lo niego, eu estou negando todo lo que nos queda de esperança de ser como o Senhor Jesus é. Me hago entender, meu amado? Então, tu pode dizer, pastor, qual é a linha, então, que não pode ser cruzada? É uma pessoa que allá, que não conhece nada de Deus, nunca tuvo experiência com o Espírito Santo, e hizo um chiste, ou contou uma piada sobre o Espírito Santo. Esse é o problema, não porque não tem nenhum conhecimento, não tem temor de nada, não tem iluminado su entendimento, não sabe nem o que está falando. Às vezes estava borracho, às vezes estava meio louco, às vezes estava drogado. Deus não é injusto. A palavra de Deus traz uma coisa mais profunda. A palavra de Deus está dizendo de quem vê o mover, que conhece o Senhor, que tuvo uma experiência, que sabe o que ha sucedido e lo nega. Ele está dizendo, essa linha, tu tens que ter muito cuidado. Então, qual é a linha, pastor, que uno não pode cruzar? Uma vez experimentado o Espírito Santo, não puedo volver hacia atrás, nem renegar-lo jamás em minha vida. Delante de Deus, eu sou responsável por lo haver conhecido um dia. Me hago entender, meu amado? A igreja está viva aqui todavia? É difícil predicar esse tipo de coisa, porque às vezes a gente não le gusta escuchar. É mais bueno dizer, Deus te ama, campeão, vitorioso, coisa mais linda de Jesus. Vai para tu casa lleno de la unción, Deus tem uma quantidade de dinheiro para ti, coisa linda, é mais fácil. Pero decir a verdade é mais difícil. Pero a verdade é a palavra que há mais amor de Deus por mim e por ti, porque conocereis a verdade e a verdade los hará, ¿qué, mi amado? Livre. A Bíblia diz, los últimos dias muitos querrão correr atrás de predicadores que hablen solo lo que ellos querem oír. E nós, às vezes, não podemos só escuchar o que nós queremos ouvir. Nós temos que escuchar o que a palavra de Deus diz. Amém, meu amado? Hebreus 6:4. Não é possível. Em outra palavra, é impossível que os que alguma vez foram iluminados e saborearam del dom celestial, o dom celestial é o Espírito Santo, e tiveram parte en el Espírito Santo, y saborearon además la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, pero volvieron a caer, vuelvan también a ser renovados para arrepentimiento. Eso sería volver a crucificar al Hijo de Dios para ellos mismos y exponerlo a la vergüenza pública. Cuando la tierra absorbe la lluvia, que le cae con frecuencia y produce plantas útiles para quienes las cultivan, recibe la bendición de Dios. Pero quando produz espinos e abrojos, não vale nada. Pouco le falta para ser maldecida e acaba por ser queimada. Versículo 9. Queridos hermanos, aunque hablamos assim, com respeito a ustedes, estamos convencidos de coisas melhores que têm que ver com a salvação. Aqui, o autor de Hebreus está trayendo uma direção, uma exortação. Esse texto de Hebreus 6, texto de Hebreus 10, habla de gente que se desviou. É um contexto de desviados da igreja, desviados, gente que desviou do caminho. Pero esse texto, e o Hebreus 10, não está falando de um desviado comum. Está falando de um desviado um pouquinho mais profundo. O que é um desviado comum, pastor? É o que diz Santiago 5:19. Hermanos míos, se alguno entre ustedes es engañado, desviándose de la verdad, e outro lo hace volver, sepan que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará su vida de quê, meu amado? De la muerte, e cobrirá uma multitud de pecados. Ele está dizendo que alguno que foi enganado por el diablo, começou a venir à igreja, tuvo uma lutita aqui, se foi. Começou a venir à igreja, mirou atravessado outro irmão, se foi. Vino à igreja, escutou uma prédica que não lhe gostou, se foi. Essas cositas que se desviam, que se hirió aqui, que se hirió aí, ele está dizendo, se uno vai, sienta, conversa, deshace a artimanha, as mentiras del diablo e traz essa pessoa de volta, glória a Deus, tu ganaste esse desviado que se desviou, é a oveja perdida, é a dracma ou a moneda perdida. Mas aqui ele está dizendo que há um tipo de desviado que é diferente, meu amado.
E isso é um pouquinho mais difícil de explicar, porque há gente que diz, se alguém se desviou um dia da igreja, pastor, é porque nunca tuvo uma experiência com Jesus, por isso se desviou. Eu não vejo isso nesse texto. Eu não vejo isso nesse texto, porque Hebreus aqui está dizendo que é impossível que eles sejam renovados para o arrependimento. Ser renovado significa que um dia tuvo arrependimento, agora necessita volver a ter. Ser renovado em algo que antes era novo, perdeu, agora necessita volver a arrepentir-se. Mas, aqui ele está falando de coisa muito mais profunda. Ele está falando aqui que essa gente aqui que se desviou tinha algumas características. A primeira, foram iluminados. Ou seja, viviam em tinieblas e receberam o quê? A luz. Foram iluminados os olhos. Eles lograram ver mais. A Bíblia está dizendo que saborearam o dom espiritual. O que é saborear, meu amado? É degustar, comer, participar. Eles tiveram parte com o Espírito Santo, ou seja, trabalhamos juntos, em tu nome, Senhor. Eu hice isso. Não é gente que não sabe nada ou nunca tuvo uma experiência. A Bíblia está dizendo, saborearam a boa palavra de Deus. Não é assim, fui uma prédica. Era assim, eu entendi a palavra, entrou em meu coração e eu vi que isso é a verdade. Eu passei por um processo de discipulado, eu passei por um processo de conhecimento, eu entendo o que é. E mais, participei de los poderes del mundo venidero. Coisas que mi papá não me deu, que mi mamá não me deu, que o Espírito de Deus me ha dado, eu tuve parte com isso. E ele está dizendo, se foram. Não les importou nada. Saborearam todo isso. E como tu pode dizer que essa pessoa que se desviou, é porque se desviou, é que não tem uma experiência com Jesus ou não tem uma experiência com o Espírito Santo de Deus. Como pode viver todo isso do Espírito Santo de Deus e não ter nada com Jesus? Isso é impossível, meu irmão. Porque o próprio Jesus disse que para que tu recibas o Espírito, tu não podes ser um mundano. O mundo não lo recebe, mas ustedes lo van a receber. Jesus disse isso. Está em Juan 14:17. O Espírito de verdade, al qual o mundo não pode receber. O mundo pode receber ou não? Não pode. Porque não le ve nem lo conoce, pero vosotros los conocéis, porque vive em vosotros e estará em vosotros. Então, para que ele esteja em mim, eu saboreie, eu experimente, eu haga todo isso, eu entreguei minha vida a Jesus, meu amado, porque é impossível tu viver todo isso e dizer, não me importa o Hijo de Deus e vou viver todo o que Deus tem. Não é assim que funciona. Então, estamos falando de alguém aqui, meu amado, que tinha profundo conhecimento como Judas e derrou, porque quiso regressar ao mundo, porque quiso volver como o puerco vuelve al lodo, como o porco volta para a lama. E isso delante de Deus é diferente, meu amado, porque é um tipo de desviado mais profundo, é alguém que se enfriou, é alguém que regressou ao passado, que viveu um tempo em sua vida e depois não quer saber mais e quer conscientemente viver outra vida. Isso delante de Deus é diferente. E necessita haver arrependimento, necessita haver quebrantamento. 2 Pedro 2:20, porque si los que se han escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor Jesús, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, se enredan de nuevo en ellas y son vencidos, el último estado les viene a ser, ¿qué, mi amado? Peor que el primero, pues mejor les habría sido no haber conocido el camino de justicia, que después de conocerlo, volver atrás del santo mandamiento que les fue dado. E quando ele explica todo isso do desviado, ele termina em versículo 9 dizendo assim, queridos irmãos, de ustedes, nós esperamos coisas muito melhores que vêm junto com a salvação. Ele está dizendo, ustedes leyeron todo esse exemplo que não les gusta ver, leyeron todas essas histórias que são feias, escucha quem se desviou, quem caiu, ele não sei que caiu, ele não sei quem adulterou, ele não sei que hizo coisa equivocada, ustedes escuchan todas essas coisas que a gente caiu, ele está dizendo, sim, eu escucho todo isso. Ele termina em 9 dizendo assim, perfeito, de ustedes, que siguen firmes, nós esperamos coisas muito melhores.
de lo que debe acompañar la salvación. Él dice, no siga por ese mismo camino, no haga la misma cosa, manténganse firmes, constantes, abundantes en la obra del Señor. Eso es lo que la Biblia manda hacer, amén, mi amado. 1 Corintios 15, 58, assim que, hermanos míos amados, estad firmes e constantes, crescendo en la obra del Señor de vez en cuando, ¿es así? Cuando te den la gana, cuando no esté lloviendo en Naples, cuando tú no tengas sueño, ¿es eso? Esté crescendo en la obra del Señor, ¿cuándo? Siempre sabiendo que su trabajo en el Señor no es que en vano. Y Hebreos 10, que él también trata de hombres que se desviaron, él termina Hebreos 10 trayendo un ánimo para que nosotros sigamos firmes. Hebreos 10, 35. Assim que no pierdan la confianza, porque esta será grandemente recompensada. Ustedes necesitan perseverar para que, después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha, ¿qué, mi amado? Prometido. Pues dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir, vendrá y no tardará. Pero mi justo vivirá, ¿por qué, mi amado? Por la fe. Y si se vuelve atrás, no será de mi agrado. Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y perseveran su vida. Amén. Y preservan su vida. Amén. Vamos a leer el 39 juntos. Llene el pulmón ahí de aire. Despierta. 1, 2, 3. Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y perseveran y preservan ¿qué? Su vida. ¿Tú recibes eso, mi amado? Aunque la palabra nos trae todos esos ejemplos de una línea que uno no puede pasar, de un lugar que tú tienes que tener temor del Señor, también la palabra de Dios está diciendo, siga firme, constante, abundante, lleno del Señor, no desvíe para la derecha, no desvíe para la izquierda, ese camino es seguro. Si tú desvías para aquí o para allá, hay una voz, el Espíritu Santo detrás de ti diciendo, ese es el camino, Jesús, ande por él. Es eso lo que el Espíritu vino a hacer, amén, mi amado. Y si uno sigue vivo, firme, conectado con la iglesia, ese contexto de Hebreos, él está diciendo, no dejen de congregar, como muchos lo han hecho, y cayeron. Entonces el cuerpo es muy importante, mi amado, andar en iglesia, andar con hermanos y hermanas, amén. Ah, pastor, estoy muy entristecido, muy dolido con tantas cosas malas que han sucedido, amén, mi amado. Pero hay 7,000 que no doblaron sus rodillas a Baal. Hay hombres y mujeres de Dios todavía en ese mundo, amén. É com isso que nós temos que agarrar-nos e dizer, vamos construir uma história diferente. Glória a Deus, meu amado. É necessário ter esse temor de Deus em nós outros. Quero pedir a alabança, pode passar para adelante aqui para que nós outros terminemos. Pero que é o que eu quero que tu salga de aqui, que é necessário ter temor de Deus outra vez. Conhecer a Jesus, receber o Espírito Santo, não é solamente privilégio. Tu está aqui comigo, meu amado? Presta atenção aqui. Presta atenção. Eles sabem o que vão fazer. Mira aqui. Tu conheciste Jesus um dia? Quando foi? Tu sabe quando foi? Ok. Isso é privilégio. Isso não foi uma suerte. Isso não foi que tu estava aí nesse dia e algo sucedeu, não. Isso foi algo de Deus. E quem tocou seu coração foi o Espírito Santo de Deus. E se tu hiciste uma aliança com o Espírito Santo de Deus, tu sabes que tu vida começou a ser transformada. Eu sei que minha vida passou a ser outra, e tu sabes de la tuya também. Lo que eu te quero dizer, meu amado, que isso é privilégio, pero é uma responsabilidade. Tu não haces mais lo que tu quieras. Ele disse, ustedes são propriedades minhas. Ustedes não pertenecem a ti mesmo. Qualquer outro evangelho, meu amado, que desconsidera o Espírito Santo de Deus, tu tens que prestar muita atenção. Tu tens que prestar muita atenção. Nós temos a responsabilidade de manter-nos firmes, fieles ao Senhor, constantes, andando no Espírito Santo e valorando a Deus por todo o que Ele nos ha dado como igreja, todos os dias. Amém, meu amado?
A vida cristiana não é uma decisão solamente para essa noite. A vida cristiana, meu amado, de decidir caminhar com Jesus, de receber o sacrifício de Jesus, receber o Espírito Santo de Deus, é um tema para nossa eternidade. Era para onde nós vamos um dia. Ananias e Safira não sabiam que iam morrer. Eu pensava que estava ok, que podiam viver como queriam. Eu creio que nem Pedro sabia que ele ia dar essa palavra e que isso ia cair morto. Tu sabes o dia que tu te vas? Tu tienes el Hijo. Tu dá espaço para o Espírito. Eu não estou falando de religião, meu amado. Eu estou falando de uma relação personal com o Hijo de Deus. Jesus não vino solucionar um problema meu e tuyo. Porque se eu te vendo um Jesus que vino solucionar o problema tuyo, de la lucha que tu passava, e Jesus soluciona, tu te vas, porque o problema terminou. Pero o problema tuyo não é esse. O problema tuyo é que nós necessitamos de um Salvador. E necessitamos do Espírito Santo para que nos haga ser firmes hasta o último dia. Juan dijo assim, Juan 17:3, escucha, e esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem has enviado. Pastor, eu quero ter vida eterna. Eu quero estar no céu. Juan está dizendo, a vida eterna é essa, que a partir de hoje, aqui em Naples, tu conozca o Deus verdadeiro, e al Hijo Jesus, que Deus nos ha enviado. Se eu empiezo a caminhar assim, eu empiezo a viver desde agora um pedacito da eternidade que é andar com Deus, que é ser lleno do Espírito Santo. Que passa que allá as obras passadas vão acabar e nós vamos viver algo novo, pero amar ao Senhor de todo o coração já é desde agora em minha vida e em sua vida. Tu queres isso para ti, meu amado? Então aprenda a dar importância e ser responsável de conhecer o Espírito Santo.